in sin so long, roller coaster, make it through the day. We've been living in sin so long, roller coaster, make it through the day. Get through the day. Olá, seja muito bem-vindo ao 60 Sem Filtro, o podcast do 60 Mais. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você que é 60 mais, você conhece seus direitos? Pois bem, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os seus direitos. Isso mesmo. E para estar falando com a gente vai estar ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Max. Olá, tudo bem? Meu nome é Max Abreu, também sou apresentador neste podcast e hoje aqui com o Thales, como bem dito, vamos estar falando aí a respeito do direito dos idosos. Então, senta aí no sofá, puxa um refrigerante, um chá, a bebida que você mais gostar. Importante é que você fique confortável para mais este episódio. Muito bem, isso mesmo, pessoal. Então, lembrando, de novo, a gente está aqui pesquisando, trazendo informações novas para vocês, não é isso mesmo, Max? Exatamente. Então, vamos aproveitar, né, que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Então, eu queria perguntar para você, Max. No Brasil, né, vamos pegar o nosso mercado de trabalho, o Brasil. Existe uma idade mínima no Brasil para a pessoa ser considerada como idosa? Thales, tem sim. No Brasil nós temos estabelecido em lei, no artigo 1º da Lei 10.741 de 2003, que também é conhecida como Estatuto do Idoso, em que ela estabelece que as pessoas a partir dos 60 anos de idade são consideradas como idosas. Beleza, então eu posso entender, o pessoal que está em casa pode entender o seguinte: a partir dos 60 anos de idade, eu já sou considerado uma pessoa idosa e também, a partir disso, já começo a adquirir alguns direitos. É isso? Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Beleza. Então, aproveitando essa deixa, eu quero te perguntar logo, aproveitando que falar para vocês, que é o seguinte: o idoso, ele tem direito ao atendimento prioritário ou não? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas, às vezes, quando tem o direito, ou fica com dúvida, que agora a gente já sabe que é a partir dos 60, mas o direito de atendimento prioritário, ele tem realmente, ele precisa ter vergonha de ser barrado ou não? Como é que funciona isso? O idoso, então, ele tem direito ao atendimento prioritário? Boa pergunta. Sim, o idoso no Brasil, ele tem direito ao atendimento prioritário. Esse direito, ele é garantido pelo artigo 3º do Estatuto do Idoso e pela Lei 10.048 de 2000. Né? Essa legislação, então, ela estabelece que o idoso, as pessoas com 60 anos ou mais, elas devem ser atendidas com preferência nos serviços públicos e privados no Brasil. Por exemplo, na área de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais públicos, os idosos eles não devem pegar filas para consultas, exames, medicação, certo? Se o idoso chega, por exemplo, num pronto-socorro, ele deve ser preferencialmente atendido em relação aos jovens. A única exceção que tem no caso dos pronto-socorros é nos casos das emergências, né? As emergências graves, quando chegam nos pronto-socorros, pessoas acidentadas, né? Pessoas que sofreram infarto, então essas pessoas eles têm preferência de atendimento. Salvo isso, a preferência é dos idosos. Por exemplo, também na área de
bancos e financeiras, né? Os bancos, eles colocam à disposição dos idosos caixas, né, e senhas prioritárias, tá? E os bancos, eles são obrigados a isso, tá? Se um idoso, por exemplo, ele chega para sacar a sua aposentadoria, ele não precisa esperar na fila comum, tá? Ele pode e deve ir diretamente ao caixa preferencial. Na área de transporte público também é um outro exemplo de prioridade, né? Nos ônibus, metrôs, trens, né? Os idosos, eles devem ter assentos prioritários reservados a ele. E a hora que ele entra, né, se tiver alguém que não seja idoso ou prioritário sentado nesses bancos, essa pessoa, o passageiro, ele deve ceder o lugar ao idoso. Na área de comércio e serviços também é a mesma coisa, né? Nos supermercados, nas farmácias, nas lojas, elas devem oferecer uma fila preferencial ao idoso. Se o idoso está numa fila de caixa e porventura ali naquela fila, né, tiver alguém que não seja idoso, não seja preferencial, o caixa que está ali atendendo, ele deve chamar o idoso. Isso é importante dizer, porque muitas vezes o idoso está na fila do caixa e ele acha que ele tem que ficar batendo boca na fila com alguém que está ali. Ele não deve fazer isso. Se tiver alguém na fila do caixa que não for preferencial, você vê ali que tem uma pessoa mais nova que está ali, entendeu? Se aproveitando dessa fila preferencial, o idoso pode sair da fila, dizer, olha, ou então conversa com a pessoa que está atrás dele, né? Fala, olha, estou indo ali na gerência porque está acontecendo um problema e eu vou ter que reportar. Vai na gerência e se posta e reclama. A gente precisa acabar com essa má conduta nas filas preferenciais, que a gente vê isso muito, sabe? Certo. Não bata boca em fila, conversa com o gerente e faça com que ele cumpra o direito. É obrigação do gerente. Se tiver numa fila de caixa, converse com o caixa, porque o caixa é obrigado, como eu disse, a chamar as pessoas que são preferenciais para serem atendidas com prioridade. Além disso, nós também vemos a questão da prioridade do idoso nas repartições públicas, né, em cartórios, no INSS, prefeituras. Os idosos, eles têm direito a uma senha prioritária, né? Eles têm direito a não cair na vara da senha comum, uma vez que justamente os órgãos públicos, eles devem providenciar senhas e guichês exclusivos para os idosos, certo? Além disso, né, o idoso tem essa prioridade também na renovação da sua CNH, no Detran, enfim, em órgãos públicos, o idoso tem direito à senha prioritária em atendimento prioritário. Além disso também, o idoso ele tem o direito, uma coisa que muitos não usam, poucos sabem, em viagens aéreas e rodoviárias, certo? Os aeroportos e rodoviárias devem oferecer embarque prioritário para o idoso. Se o idoso estiver em uma fila de embarque e ele estiver lá atrás, ele pode passar na frente de todo mundo, tá? Assim como gestantes e pessoas com capacidade, com deficiência. Outro exemplo, tribunais e processos judiciais. Nos tribunais, né, nos processos, do idoso ele tem prioridade. Os processos que correm em relação aos idosos, ele tem prioridade no trâmite, ele tem que ter curso mais rápido, ele tem que passar na frente de todos os demais processos nas filas de distribuição dos tribunais. Se o idoso ele processa alguém por alguma dívida, pensão alimentícia, tá? Esse processo, esse caso, ele deve ser analisado à frente dos outros. Ou seja, a gente citou aqui, né, várias situações de prioridade em que a lei prevê que o idoso deve ser atendido, ou com senha prioritária, ou com fila preferencial. Isso tudo a partir de 60 anos, hein? Então, isso, né? Exatamente. A partir de 60 é considerado idoso, já tem tudo isso aqui que o Max acabou de falar pra gente. Exatamente. Max, eu não sei se é possível, vou tentar aqui ver se a gente consegue fazer. Você falou aí, falou bastante coisa. Sim. Mas eu queria saber o seguinte, é possível, deixa eu ver aqui, é possível a gente ter... qual a ordem de prioridade nas filas de atendimento? Entre grupos com direitos assegurados a prioridade. Eu não sei se é possível, de repente, a gente criar essa ordem, até mesmo porque você trouxe aí bastante coisa. Mas é possível a gente criar assim e saber qual que é realmente essa ordem de prioridade das pessoas que têm direito a assegurado? Isso é uma coisa importante, tá? Porque a gente está falando que o idoso tem prioridade,
Mas não é só o idoso que tem prioridade. Isso. Você tem outras pessoas, tá, que também têm prioridades. O problema é quando você está numa fila de prioridades, saber a ordem destas prioridades, né? E nós temos, então, a Lei 10.048 do ano de 2000, que nos seus artigos, né, estabelece essas ordens de prioridade. Né? Bom, e a prioridade, normalmente, ela é dada em relação à vulnerabilidade da pessoa. Sei? Ok? De maneira que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, elas são aquelas pessoas que estão no primeiro lugar da fila, inclusive à frente do idoso. Exemplo, idosos com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência visual, certo? Elas estão à frente dos idosos. Mas na segunda colocação, né, de prioridade pela lei, são os idosos, as pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso. Ok? Em alguns locais, nós temos ainda a prioridade da prioridade do idoso, certo? Que são os idosos acima de 80 anos, em alguns locais, que lhes é dado prioridade acima daqueles idosos que estão na faixa dos 60 aos 79 anos, certo? A gente vê muito isso em fila de aeroporto, né? Primeiro os idosos com 80 anos, depois, mas sempre observando, o idoso com 80 anos, a prioridade dele não é maior, o cadeirante, o deficiente visual, ele tem maior prioridade do que o idoso de qualquer idade, ok? Entre os idosos é que você tem que o idoso de 80 anos, em alguns locais, embora a lei não faça muito essa distinção, ele tem uma prioridade maior do que os idosos entre os 60 e 79 anos. Na terceira colocação na fila de prioridades, nós temos aí as gestantes e lactantes, ok? E pessoas com criança de colo até 2 anos. Tem gente que põe aquelas crianças de colo de 8 anos na fila, põe no braço e acha que tem direito. Não, é criança de colo até 2 anos. O cara tem barba assim, bota no colo e leva. Isso, exatamente. Na quarta colocação, a gente tem aí como prioritário os obesos graves, que são aqueles que têm um índice de massa corporal igual ou superior a 40. Né? Isso está na Lei 11.721 de 2008. E, por fim, na ordem de prioridades, lá na ponta da fila, também prioritária, mas os últimos, são os transplantados e os portadores de doenças crônicas graves. Por exemplo, aqueles portadores de câncer, HIV, portadores de bolsas coletoras. Então, esses são os últimos na ordem de prioridade. Observando o seguinte, tá? Sempre que houver conflito, o que vai prevalecer, tá, é a condição, aquele que tem a condição mais limitante. Sempre assim, certo? E outra coisa, uma dica, tá? Sempre. Eu já falei sobre isso, mas vou tornar a colocar. Tá? As emergências médicas, elas têm prioridade absoluta, independente de qualquer outro critério, independente dos critérios que foram aqui colocados. As emergências médicas, elas passam na frente de todo mundo, tá? Isso está na Lei 8.080 de 1990, que trata do Sistema Único de Saúde. Tá? Vamos para um exemplo prático aqui, tá? Um cadeirante numa fila, aí que nós tenhamos um cadeirante de 50 anos, uma idosa de 85 anos com bengala, certo? Uma idosa que não tem nenhuma limitação física, certo? Uma gestante de 30 anos e uma pessoa com criança de colo. Qual seria a prioridade? Bom, a prioridade seria, em primeiro lugar, o cadeirante com 50 anos. Em segundo lugar, a idosa de 85 anos, mas que tenha limitações de mobilidade que porta bengala, certo? A outra, terceira na fila, seria a idosa de 65 anos que não tem nenhuma restrição em relação à mobilidade dela. Certo. A outra seria a gestante de 30 anos e, por fim, a pessoa com a criança de colo. O que é importante você saber, tá, é que negar prioridade é infração administrativa. Punível com multa. Está na Lei 10.048 de 2000, artigo 10. Se alguma instituição, se algum órgão público, se algum hospital público, se algum posto de saúde, ou seja, se você estiver em algum lugar
você como idoso, ele for negado prioridade, certo? Você pode registrar esse fato, porque a este fato é imputado uma multa administrativa, ok? Beleza, então você já sabe aí quanta coisa que você começa a adquirir e não precisa ter vergonha, porque está na lei. Exatamente. É isso? Então, Max, aproveitar, eu vou te perguntar então, o que fazer se o direito não for respeitado? Porque você mostrou aí pra gente, listou leis, listou, como é que fala? Listou as prioridades, não é isso? Tudo certinho, tudo bonitinho. Mas aí eu te pergunto, e o que fazer se o direito, no caso, mesmo se a pessoa for lá e conversar com o gerente, ou com alguém, ou com o caixa, o que fazer, no caso, se o direito não for respeitado? Então, se um atendimento negar o atendimento prioritário, né, se algum estabelecimento negar o atendimento prioritário, o idoso ou seu familiar, ele pode ou deve, né, solicitar o cumprimento da lei ao responsável pelo estabelecimento, lembrando que se trata de uma obrigação legal. Uma outra forma é registrar a reclamação no PROCON, tá? Ou no órgão responsável por aquele serviço. Por exemplo, nós temos na área de saúde a Agência Nacional de Saúde, na área dos transportes a Agência Nacional dos Transportes, na área das comunicações, né, nós temos a Anatel, tá? Então, registrar a reclamação desses órgãos ou do PROCON. Também denunciar para o Ministério Público essa situação ou ligar para o Disque 100, né, caso esse não atendimento, essa recusa, ela for reiterada ou até mesmo se houver alguma discriminação. O importante é que você tenha em mente, tá, que atendimento prioritário não é favor, ok? Mas é um direito legal de todo idoso. Direito que visa garantir a dignidade, o conforto e a segurança do idoso. Então, se você é idoso ou se você acompanha, né, se quem está nos assistindo é alguém que acompanha um idoso, tá? Exija sempre o cumprimento deste direito quando for necessário. Certo. Então, só para a gente saber aqui, se no caso aí, se você falou dos direitos, nós falamos do direito, falamos como a pessoa pode ir lá cobrar esses direitos, certo? E o SUS nessa história aí? O SUS, ele garante medicamentos gratuitos para o idoso ou não? Né? Às vezes é uma pergunta aí de alguém que está em casa, que fala, está sabendo aqui quais são os seus direitos, e que não é favor, que nem você falou, isso, né? É um direito assegurado. E o SUS, nessa história, ele garante, então, medicamento gratuito para os idosos? Sim. No Brasil, pessoas com 60 anos ou mais têm direito a medicamentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, especialmente no tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, Parkinson, Alzheimer, certo? Esse direito ele é garantido por lei. O Estatuto do Idoso, no artigo 15 a 17, ele assegura ao idoso o direito gratuito a medicamentos, né, especialmente para doenças crônicas. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é a portaria do Ministério da Saúde, número 2528 de 2006, eu nunca sei qual é a Câmara, mas vamos lá. Prioriza o atendimento farmacêutico, né, e a distribuição de medicamentos, e ainda tem o programa Farmácia Popular, que oferece medicamentos gratuitos ou com descontos, tá, nas farmácias credenciadas. Beleza, então vamos aproveitar, eu não sei se você vai poder falar para a gente, mas você pode falar aí, pelo menos alguns, né? Alguns aí, quais são os medicamentos que são disponibilizados pelo SUS? Não sei se você consegue falar para a gente. Eu trouxe uma listinha aqui, que eu não sei de qual, vou ler ela, tá? Que são
os medicamentos essenciais que constam na lista do SUS. Vou citar aqui não os medicamentos em si, porque senão o YouTube vai dizer que depois eu estou sendo aqui fazendo propaganda para medicamento, e não estamos, né? Mas eu vou citar aqui os medicamentos que o SUS fornece, vou citar os componentes desses medicamentos. Então, ele, como eu disse, né, ele oferece medicamentos para hipertensão arterial, né, cujos componentes são o captopril, losartana ou adenolol. Ele oferece medicamentos gratuitos para o tratamento da diabetes, cujos componentes são a metformina, insulina e glibenclamina. Ele fornece medicamentos para doenças cardiovasculares, cujos componentes são a simvastatina e a AS. Ele oferece medicamentos para o mal de Parkinson, cujos componentes são a levodopa e o biperideno. Ele oferece medicamentos para o tratamento da osteoporose, cujos componentes o alendronato, mais cálcio e vitamina D. Ele oferece medicamentos gratuitos para a asma, cujos componentes é o brometo de ipratrópio e o salbutamol. Ele oferece medicamentos gratuitos para doenças reumáticas, né, com vários anti-inflamatórios específicos. E além disso, além do SUS, tá, tem estados e municípios que oferecem gratuitamente uma lista complementar de medicamentos. Então, se porventura aqui eu não falei em algum medicamento essencial que o SUS fornece, vá até a Secretaria de Saúde do seu município ou do seu estado e verifique se, além desses, ainda eles fornecem alguma medicação, algum medicamento complementar. Certo, vou aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta para você. Vou aprofundar um pouquinho mais. Beleza, eu sei que eu tenho o SUS, tenho lá a quantidade de medicamentos e tal, mas como que eu faço para conseguir esses medicamentos gratuitamente? Agora eu te peguei. Então. A primeira coisa para você obter esse medicamento, tá, é ir ao SUS e conseguir lá e agendar uma consulta médica. Lembrando que você tem prioridade como idoso, né? Então, o idoso ele deve ser atendido numa unidade básica de saúde ou um hospital público. E ali ele tem que receber uma receita. Tá? Essa receita, é importante, tem que ser uma receita válida. O que significa? Ela tem que ser uma receita prescrita no formulário padrão definido pelo SUS. E além disso, ela tem que conter na receita, isso é importante, não basta só o médico pegar lá o formulário padrão do SUS e prescrever, ele também tem que indicar nesta receita o código da doença, ou o tal do CID, que é o Código Internacional da Doença, para que ela possa ter valor, certo? E aí, com base na posse desta receita, então ir até a farmácia ou até na unidade básica de saúde, porque algumas unidades básicas de saúde fornecem alguns medicamentos já ali, ele já pode sair com esse medicamento, ou então, se não tiver disponível, ele pode ir até a farmácia credenciada, né, como são a maioria das farmácias do programa aqui tem farmácia popular, e ali retirar o seu medicamento. Sim. Importante observar que em caso de algumas doenças crônicas, tá, o médico ele pode prescrever receitas de longa duração, certo? Receitas aí válidas por 6 meses e até 1 ano. Beleza, deixa eu aproveitar então, vou te apertar mais um pouquinho. E se a pessoa de repente for lá e não tiver esse medicamento disponível no SUS? Ela tem que ir lá e comprar o dela ou tem alguma coisa que ela pode fazer aí para poder estar recebendo esse medicamento? Se o medicamento ele não estiver disponível no SUS, a primeira coisa que eu oriento é que a pessoa verifique se a prefeitura, se os estados, né? Quando eu falo prefeitura, eu estou falando das secretarias municipais de saúde, né? Se existe algum programa estadual ou municipal, né, na sua cidade ou uma cidade vizinha, que tem alguma política de distribuição de medicamentos não padronizados pelo SUS, certo?
Porventura, nem o SUS tem esses medicamentos disponíveis, nem os municípios disponibilizam medicamento, nem os estados têm programa que disponibilizem esse medicamento. Muitos idosos, né, que têm problemas, a gente sabe disso, né, muitas vezes a gente é procurado por idosos que têm esse problema, né. Caminho, né, principalmente quando são medicamentos de alto custo, né, como é o caso de algumas insulinas especiais para tratar de diabetes, ou então alguns remédios para câncer, é a única, aí não havendo essa disponibilidade, o caminho é a via judicial. E o idoso ele pode demandar a Defensoria Pública, que vai atuar no patrocínio de ações de forma gratuita. Se ele não tiver condições de contratar um advogado, né, como eu disse, ele tem acesso à Defensoria Pública e vai lhe prestar o auxílio e o patrocínio gratuito no processo para demandar esse medicamento não disponível nem pelo SUS, nem por qualquer programa estadual ou municipal. Beleza, então. Vou aproveitar agora, como a gente sempre gosta de fazer com nossos convidados, vou apertar mais um pouco. E se o medicamento ele constar lá na lista do SUS e a unidade de saúde ou farmácia negar fornecê-lo? E aí, nesse caso, pode ser uma pergunta sua, está em casa. Nesse caso, faz o quê, Max? Eu não sei se eu posso falar aqui, eu vou falar porque acho que vai ser a única hora que eu vou falar um palavrão aqui nesse episódio. Mas é uma puta sacanagem, né? Você negar, você tem um medicamento, né? E o servidor ali no SUS, quem atua no SUS ou em alguma unidade qualquer, nega, né, aquele medicamento. Ou os próprios secretários não adquirem aquele medicamento porque o dinheiro vai sendo, né, direcionado para outras situações. Mas o fato é o seguinte, se a unidade de saúde ou a farmácia popular, né, negar o fornecimento do medicamento, o que eu oriento é o idoso ou o familiar ou o acompanhante desse idoso, primeiro reclamar na ouvidoria do SUS. Tá? O telefone é o 136. Tá? Não só isso, buscar ajuda do Ministério Público e da Defensoria Pública, tá? Se não tiver condições de contratar um advogado, certo? E por final, obviamente, ajuizar a devida ação judicial, certo? Especialmente em caso de medicamentos que são essenciais para a sobrevivência, né? Buscar uma medida urgente, uma medida cautelar, certo? Para obter, certo? Sempre lembrando, tá? O direito aos medicamentos gratuitos pelo SUS, certo? Como eu próprio falei, é um direito. E é um direito que é essencial para a saúde e a qualidade de vida dos idosos. Tá? Especialmente para aqueles idosos que são portadores de doenças crônicas. Tá? E volto a frisar, se houver dificuldade, é importante você reclamar nos canais adequados. Como eu falei, tem o Ministério Público que você pode reclamar, tem o 136 que você pode reclamar, você pode ir na Defensoria Pública e bater na porta do Judiciário, reclamar, né, no juiz, em juízo. Certo. Tá? E outra coisa, uma dica aqui, tá? Sempre que você for retirar medicamentos, é importante que você leve os seus documentos pessoais. Certo. Tá? RG, CPF e o cartão do SUS. Certo? Além disso, a receita médica devidamente atualizada. Preste atenção nisso, porque você está com uma receita médica muito antiga, a minha receita já venceu, aí você chega lá e não vão te entregar o medicamento. Beleza, então, bem completa aí a resposta, né? Achei que ia pegar ele e não consegui ainda. Então, Max, vamos aqui, só para continuar aqui, uma perguntinha aqui básica para você. No caso do idoso lá, baixa renda, existe algum benefício assistencial para esse idoso ou só aposentadoria? O que você pode estar falando aí? De repente também pode ser uma dúvida de quem está aí em casa para ter essa dúvida aí. O governo oferece a todo idoso não, aos idosos que se enquadrarem em determinados pressupostos, nós vamos falar sobre ele, certo? Benefício de prestação continuada garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Porque é a Lei 8.742 de 1993. Essa lei, ela assegura um salário mínimo mensal por mês a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência física
né, uma deficiência, em situação de vulnerabilidade social, certo? Então, para ter acesso a esse benefício, o idoso, primeiro, ele deve ter uma idade mínima de 65 anos ou mais, tá? E ele não precisa ter contribuído para o INSS, né? Além disso, são pressupostos cumulativos, não é um ou outro, não. Então, o primeiro pressuposto é 65 anos, certo? Certo. Tá. Segundo pressuposto, a renda por pessoa da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Tipo, em 1990, agora, né, no ano de 2005, o salário mínimo vigente é 1.413. 1/4 desse, ele não pode ter nenhuma pessoa da família ganhando mais do que 353,25 centavos por mês, certo? Além disso, ele não pode receber outro benefício. Tipo, se ele estiver recebendo algum benefício de aposentadoria ou algum outro benefício previdenciário, ele não tem direito a esse benefício que a gente vai nominar da agora para frente, porque é muito grande de falar o nome, né? Que é o benefício de prestação continuado, né? É o BPC. Vamos chamar isso de BPC, tá bom? Beleza. Bom, vamos continuar aqui. Me desculpe aqui, só terminando, Pode tá? falar, pode falar. Bom, preenchido então os requisitos, né, de um salário mínimo mensal, preenchido esses requisitos, o idoso ele recebe então um salário mínimo mensal todo mês. E geralmente esse benefício ele é pago todo final do mês, junto com todos os outros benefícios que o INSS paga para os demais. Beleza. Para as demais pessoas, né? Aposentados ou não. Pessoal que está recebendo. É. E esse benefício, Max, ele é vitalício, ou seja, vai durar para sempre, ou ele tem alguma limite, né? Ele tem uma duração estipulada para estar valendo. No caso aí, nós estamos falando do BPC, né? Como é que funciona isso? Esse benefício, ele não é vitalício. Tá? Não é assim, uma vez concedido, você vai receber ele para sempre. Não funciona assim. Esse benefício, o BPC, ele precisa ser reavaliado a cada 2 anos, justamente para verificar se aquele beneficiário ele ainda se encontra enquadrado naqueles requisitos. De maneira que ele pode ser cancelado, por exemplo, se a renda familiar ela passar daquele limite estabelecido, ou então, se de repente, o idoso passar a receber aposentadoria. Lembrando que aqui no caso o idoso, que ele está falando, é o idoso a partir de 65 anos, que é um dos requisitos, é que ele tenha mais do que 65 anos para receber esse benefício. E o que fazer, a pessoa, o que ela pode fazer aí, no caso, se ela, de repente, ela foi lá, solicitou o pedido. Eu até queria que você falasse um pouco aí da solicitação do pedido e falasse também o que fazer no caso se o benefício for negado. Então são 2 perguntas em uma. Tá bom. Uma, como que eu faço, né? A pessoa que está em casa, ela tem mais de 65 anos, né? Não é aposentada e precisa, no caso, solicitar esse benefício. Assistiu o nosso vídeo, achou interessantíssimo, falou, nossa, eu preciso do BPC. O que ela tem que fazer para solicitar e, se for negado, o que ela pode fazer? Bom, a primeira coisa para a pessoa obter o BPC, uma vez que ela preencheu todos os requisitos, tá? Ela tem que promover um agendamento, tá? Na central do INSS. Né? O central do INSS é o telefone 135. Ou então, uma outra forma de acessar e fazer esse agendamento é através do app, né, chamado Meu INSS. Entrar no celular, procura esse app, Meu INSS, e ali ela faz o agendamento. Tá? Para fazer o agendamento, a documentação necessária é o RG da pessoa, o CPF, comprovante de residência, o documento que comprova a renda familiar, serve declaração de imposto de renda, aquele olerite, né, de pagamento, ou qualquer carnê de pagamento que ela consiga comprovar a renda familiar, certo? Não é renda dela não, hein? É renda familiar. Todo mundo. Isso. Outra coisa que ela tem que apresentar, se houver deficiência, certo? É o laudo médico. Precisa. Tá? Precisa. Ela precisa comparecer à perícia do INSS, certo? Justamente para que haja uma avaliação social para confirmar a situação de vulnerabilidade dela. Certo. Tá?
Bom, e aí, feito o agendamento e aprovado, o dinheiro começa então a ser depositado em conta ou poupança. Aí pergunta assim, mas o idoso então, ele precisa ter conta corrente? Não, se você não tiver conta corrente, o INSS vai abrir uma conta corrente para você. Beleza, não precisa se preocupar. Tá. A outra pergunta é se for negado. Se né? for negado, Bom, se for negado. Se for negado, ela tem 30 dias para recorrer administrativamente desta negativa, certo? Ela pode fazer de próprio punho esse recurso, mas eu oriento que ela procure a Defensoria Pública, certo? Ou um advogado, se ela tiver condições, porque a Defensoria Pública vai fazer de forma gratuita para ela, e ela então promover esse recurso administrativo. E mesmo se na fase administrativa, uma vez transcorrido, né, toda a seara da fase administrativa recursal, né, entrou com recurso e mesmo na fase de recurso ela não obteve êxito. Tem a fase judicial, que ela pode entrar depois que o recurso for julgado, ou ela pode nem recorrer na fase administrativa e direto para a judicial. Só orienta o seguinte, procura a Defensoria Pública ou um advogado, que ele vai saber o que fazer. O importante é, se você preenche os requisitos, certo? Que se você apresentou toda a documentação, certo? E foi negado, você recorrer dessa situação. Não deixar, falar, eu vou ficar parado, o INSS não quis me atender. Não deixe o seu direito ser preterido, porque o INSS entendeu que não devia atender. Você tem vias para poder recorrer e para ganhar. Ok? Então nunca deixar para lá, né? Isso. Então você já falou aí, mas eu vou falar de novo para o pessoal de casa ficar bem frisado. Então eu posso dizer que o BPC é uma aposentadoria? Então. Você já falou no começo, mas eu vou falar agora só para frisar de novo. Já que eu não consigo me aposentar do jeito normal e eu consegui adquirir o benefício BPC em uma outra via, então é uma aposentadoria para essa pessoa? Gente, o BPC não é aposentadoria, certo? Primeiro, o BPC, ele não exige que o idoso tenha contribuído para o INSS. Ok? A aposentadoria, para que a pessoa possa se aposentar, uma das exigências é justamente 35 anos de contribuição. O BPC não exige nenhuma contribuição, certo? O BPC é somente para idosos com 65 anos ou mais. A aposentadoria desde 2019, ela tem limite de idade para os homens de 65 anos, e para as mulheres de 62 anos. Homens 65, mulheres 62. Ok? Então, além disso, o BPC, ele tem um limite de renda familiar. Ou seja, para ele ser pago, certo? De 1/4 ou menos do salário mínimo. A aposentadoria, ela não tem limite de renda familiar para ser paga. Ela não tem vinculação com renda familiar, ok? Além disso, o BPC, ele é reavaliado a cada 2 anos. A aposentadoria, ela é vitalícia. Não se exige revisão para se aposentar. Né? Depois que ela é dada, concedida, ela é vitalícia, ok? O que eu posso dizer assim é que o BPC, para aqueles que nele se enquadram, principalmente idosos de baixa renda, em situação de extrema vulnerabilidade, de pobreza, certo? Ele é um direito, para mim, essencial, porque ele busca justamente garantir um pouco de dignidade e o sustento básico dessas pessoas que vivem em estado de pobreza, certo? Então, se você ou um familiar, ele se enquadra nesses requisitos, né, nos requisitos do BPC, não deixe de solicitar. Uma dica importante é que se o idoso ele recebe outro benefício, como pensão ou aposentadoria, ele não pode acumular com esse benefício. Tá bom? Então vamos avançar um pouco, né? Ok. Já que ficou bem claro aí pro pessoal, né? Como eu consigo, como eu me enquadro, e caso eu não consiga negar, eu consigo também recorrer. Então vamos um pouquinho para frente. Idoso, ele tem desconto no transporte público ou não? É aquela grande pergunta que as pessoas sempre fazem. Às vezes tem algumas, de repente, tem idosos que até não usam o transporte público por não saber, né? Por falta de informação ou por vergonha, etc.
Pode falar um pouco pra gente? Idoso, mas quer andar, né? Quer andar. Idoso não é planta, né? Não, ele quer andar. Ele tem que andar, né? Quer passear, quer visitar. Claro. Ele quer fazer as coisas dele. O artigo 39 do Estatuto do Idoso, da Lei 10.741, né, 2003, que é o estatuto, é a lei que trata do Estatuto do Idoso, ela prevê, tá, o direito a descontos ou até mesmo a gratuidade no transporte público, tá, para todos os idosos, né? Existem também leis municipais e leis estaduais, né, que prevêem esse benefício, certo? É um benefício que visa justamente facilitar a locomoção do idoso, certo? E mais do que isso, né, tem também como objetivo, né, eu ia falar escopo, mas alguém... né, Pode não entender. pode entender. Tem também o objetivo de incluir, né, de inclusão social das pessoas com 60 anos ou mais, né? O artigo 39, então, do Estatuto do Idoso, ele assegura pelo menos 50% de desconto nos transportes coletivos urbanos e interestaduais para os idosos, tá? Sendo que os estados e municípios eles podem ampliar, né, essa gratuidade, né, até 100%, se assim quiserem, tá? Beleza. Então vamos aproveitar aqui. Quero falar com você que está em casa. Você está gostando do vídeo? Achou interessante? Então o que ele tem que fazer, Max? Deixa seu like. Isso. Compartilha com os amigos, beleza? E deixa seu joinha aí, tranquilo? É importante a gente pedir que o pessoal não está fazendo isso. E faça seus comentários. A gente quer saber o que você pensa, coloque as suas perguntas, porque aqui a gente não deixa ninguém no vácuo. O que você perguntar, a gente vai responder. Verdade. Então, Max, vamos aproveitar aí. Eu queria falar com você o seguinte. Você já falou aí um pouco, mas é legal você falar de novo, só para a gente relembrar um pouco aqui. Que é o seguinte: quais os tipos de transporte com esse desconto e como a pessoa faz para obedecer para obter o benefício? Você já falou aí, ou você já falou de alguns transportes, logo no início também você falou, mas só dá uma lembrada aí quais os tipos de transporte com desconto ou gratuidade, né? Veja, são duas coisas diferentes. Um com desconto e o outro totalmente grátis. E como que o idoso vai fazer para obter esse benefício? Okay. Beleza? Ok. Pode ser? Bom, em relação à gratuidade absoluta, né, 100% de gratuidade, vai depender das leis dos municípios e estados. Tá? A lei do Estatuto do Idoso, tá? a lei 10.741, ela diz que o idoso, ela prevê que o idoso, ela estabelece que o idoso tem 50% de gratuidade. Certo. De desconto. Tá? Em, por exemplo, ônibus municipais e ônibus metropolitanos em regiões, você tem, né, as regiões metropolitanas, ele tem gratuidade no metrô e em trens urbanos, ele tem gratuidade no transporte interestadual, ônibus e ferrovias, certo? E não há previsão de desconto obrigatório dos 50%, nem dos 50%, para o transporte aéreo, certo? Tá. Mas algumas companhias aéreas oferecem promoções especiais para os idosos, né? E como se obtém esse benefício, né, desse desconto? Porque a lei prevê o desconto, não quer dizer que você automaticamente vai conseguir. Vai começar, igual eu vou sair, eu não tenho os requisitos que eu coloco aqui, certo? Porque eu não fui atrás ainda, tá? Até porque eu tenho carro, então eu não uso transporte coletivo urbano. Uma hora, um dia eu posso precisar e posso usar, mas eu ainda não fui atrás, certo? Um dia eu sair daqui, chegar ali, entrar num ônibus, chegar lá, vou pagar 50%, mostrar minha carteirinha minha RG e o ônibus vai me dar. Isso não é assim, ok? É um direito previsto em lei, mas eu tenho que buscar obter esse direito, tá? Primeira coisa que eu tenho que verificar é a legislação do meu estado, do meu município, justamente para saber como funciona, qual é o limite que eu tenho, certo? Aonde eu devo buscar esse direito. Normalmente são nas secretarias vinculadas à área de transportes do município, mas nem sempre, por isso que eu estou falando, para se inteirar da legislação do seu município, certo? E normalmente se pede, são coisas básicas, o documento de identidade, o RG, né? O CPF e o comprovante de residência, certo? Só que em muitos casos, para que você possa usufruir desse benefício, além disso,
o município ele vai ter que expedir para você, você vai ter que requerer, o município vai ter que te entregar cartões específicos de transporte. Por exemplo, no estado de São Paulo tem o cartão do idoso, tá? que é emitido gratuitamente pelo Poupa Tempo. E no estado do Rio de Janeiro tem o cartão Rio Card, certo? Aqui em Porto Velho eu não sei se tem algum cartão nesse sentido, ou basta ir na prefeitura e lá se obtém algum documento, mas o fato é que uma vez que vá na prefeitura, uma vez que o idoso peça, alguma coisa lhe será dada, algum documento lhe será dado, para que ele possa, a partir daí, comprovar, pleitear essa gratuidade, esse desconto que a lei faculta a ele, que a lei dá a ele, ok? beleza. E caso vamos supor que esse direito aí, ele não for respeitado, Isso, né? isso. E aí? O que a pessoa tem que fazer neste caso? Né? Chega lá, você não vai chutar a mesa do atendente, né? Porque ele não quis. Não faça isso. Não chegue chutando, porque não vai ser legal. Não vai bater no motorista também que vai estar atendendo, né? A primeira coisa que tem que fazer, obviamente, é reclamar na empresa de transporte. Tá? A empresa de transporte, estou falando de Secretaria Municipal, não é? Na empresa de transporte. Ok? Para saber justamente o motivo pelo qual ela não está lhe concedendo esse desconto. Porque a gente, querendo ou não querendo, infelizmente, a gente ainda tem algumas fraudes ao sistema, né? Ou seja, não lhe repassam o desconto, mas embolsam esse desconto. Ok? Às vezes não é a empresa que está fazendo isso, são seus próprios funcionários. Então, vai reclamar na empresa de transporte, certo? Se você verificar que quem, na verdade, está lhe negando a gratuidade, esse desconto, não é a empresa, não é o funcionário, mas é a empresa de transporte, tá? Então, procure o PROCON e o Ministério Público, certo? E denuncie no Disque 100, tá? Que é o Disque Direitos Humanos, tá? Como eu disse, o direito à gratuidade do transporte público é um direito fundamental do idoso, tá? Que facilita a sua mobilidade e o acesso aos serviços essenciais. Tá? Então, se você ou um familiar tem mais de 60 anos, procure informações na prefeitura ou no site do governo local, tá? Para usufruir desse benefício, desses descontos. Beleza. Uma dica que fica é que algumas cidades também oferecem transportes exclusivo para idosos. Existem cidades que oferecem micro-ônibus para levar os idosos. Só leva idosos. São micro-ônibus adaptados, entendeu? Tem aquela rampa de acesso. Em suma, essa área de transporte vale a pena você pesquisar. Beleza, saber bem, né? De repente tem esse acesso. Eu não sabia desse ônibus. Isso. De repente tem na sua cidade, você nem sabe, né? Tá sofrendo à toa. Então vamos mudar um pouco de assunto agora, Max. Ok. Vamos falar um pouco da violência contra o idoso? E aí você pode falar pra gente aí o que é a violência contra o idoso? Por que eu faço essa pergunta? Porque de repente o idoso está até sofrendo uma violência, acha que é normal, acha que a vida tem que ser assim mesmo. Você pode falar um pouco aí pra gente? Bom, a tipificação... Deixa eu mudar a palavra. Vamos lá. A tipificação do direito penal é aquilo que qualifica, identifica uma conduta delituosa. Okay? Então, isso é tipificação. Né? A tipificação da violência contra o idoso, ela está no artigo 19 do Estatuto do Idoso. Tá? E ali é colocado, aquela câmera ali, né? Ali é colocado que, como violência contra o idoso, qualquer ação ou omissão que cause dor, sofrimento ou prejuízo ao idoso. Como, por exemplo, agressão, abandono, abuso financeiro ou psicológico. Ok? Então, essa é a tipificação dada à lei como violência contra o idoso. Tá? E os casos que a gente colocou aqui é agressão, abandono, abuso financeiro, mesmo abuso psicológico. Beleza. Só que aí deixa eu te perguntar uma coisa. E se no caso a pessoa simplesmente resolver abandonar o idoso? Ah, não aguento mais meu pai, eu não aguento mais minha mãe, eu não aguento mais meu tio, nem meu pai não mora comigo, vou abandonar. A pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que a gente recebeu dos nossos inscritos aqui, certo? É crime abandonar um idoso? Sim ou não? Então, a resposta é sim. Sim.
E é um caso, assim, muito recorrente no Brasil, principalmente no Brasil. E às vezes as pessoas, elas nem se apercebem que estão cometendo um crime. Esse abandono. Às vezes a pessoa está numa situação financeira muito difícil e ela não tem condições de suportar, né, financeiramente aquele idoso, pai, mãe, e abandona. O abandono de idoso é um crime grave, previsto no artigo 98 do Estatuto do Idoso e no artigo 133 do Código Penal Brasileiro, né? Então, a legislação brasileira, ela prevê que ela protege, né, as pessoas com 60 anos ou mais contra negligência, omissão e desamparo por parte dos familiares ou responsáveis. E você pode falar para a gente aí o que configura o abandono de idoso? Bom, segundo a lei, abandono de idoso ele é configurado nas situações em que o idoso é deixado sem assistência em situação de vulnerabilidade. Por Por que eu exemplo, estou te perguntando isso? Porque a pessoa, a gente fala assim, abandono do idoso, aí o cara pensa assim, estou no carro, joguei o idoso no chão, foi embora, né? não. Por isso, deixa explicado melhor aí, pessoal. Aí, né? Desculpa, Por exemplo, como eu falei, então é deixar o idoso sem assistência em a situação de vulnerabilidade. Quer dizer que se você deixar um idoso em um asilo, tipifica o abandono? Não. Tipifica um abandono se você deixar o idoso em um asilo sem visitá-lo e sem dar suporte financeiro. Ok? Você deixa no asilo e pronto. E lá missão ele fica. cumprida. Exatamente. A história do recém-nascido, que você põe ele numa cesta, abandona, deixa lá na porta de alguém e ali ele fica. É pessoa que Similarmente em relação ao idoso. Você vai, larga ele numa visa e vai embora. No asilo vai embora e lá ele fica. Entendeu? Sem ninguém visitar ele, sem você retornar com a visita, sem receber nenhuma visita de familiar, sem ter nenhum suporte financeiro, certo? Além disso, configura também abandono, você negar ao idoso alimentos, cuidados médicos ou higiene básica, tá? Quando o idoso for dependente. Você tem idosos autônomos, que têm autonomia, certo, mas você tem muitos idosos dependentes. Certo. A esses idosos dependentes, se você negar alimentos, você negar higiene básica, certo? Se você negar cuidados médicos para esse idoso, isso configura abandono. Ok? Deixar o idoso em hospitais ou abrigos sem justificativa e sem garantia de retorno, certo? Você largou ele lá, como voltando a cá, mas você não tem justificativa para ter deixado ele lá. Simplesmente você foi lá e deixou, sem garantia nenhuma que você iria retornar, certo? Outra coisa que configura abandono, você expor o idoso a risco. Por exemplo, você abandonar o idoso na rua, você abandonar o idoso em casa completamente degradada, sem janela, caindo, entendeu? Insalubre, né? Ou seja, você deixar o idoso em algum local sem nenhuma condição de segurança. Isso configura abandono, tá? As penas para o crime de abandono, elas vão de 6 meses a 3 anos, mais multa. Se o abandono resultar em lesão grave ao idoso, certo? A pena ela aumenta de 1 a 4 anos. Certo? E se levar à morte, ela pode chegar de 4 a 12 anos de reclusão. Só você falando aí já está me dando um negócio aqui, já desse negócio de abandono. É um caso sério, né, pessoal? Isso aí é um negócio que mexe com a gente. E você teria algum caso real para não sei se você pode, sim, né? Vou citar, não vou citar nomes, né, claro. Claro, sem ensinar nomes. Mas eu posso citar um caso aqui. Porque de repente aí o caso que você for falar é o caso que está acontecendo com alguém, né? Que a gente nunca sabe. Eu tenho o caso de uma filha, certo? Que foi condenada pelo abandono de sua mãe, tá? Em 2002, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma filha a 2 anos de prisão porque ela deixou a sua mãe em um asilo, sem pagar as mensalidades e sem retornar para visitar a mãe dela por mais de 1 ano.
né? E o caso, então, foi denunciado pela equipe do abrigo e a filha, então, foi condenada a 2 anos de reclusão Você vê, né, cara? pelo TJ de Minas Coisa. Gerais. Você falou uma coisa aí no meio que a gente estava conversando, e eu vou fazer aqui, pedir para você fazer uma diferenciação Aham, para ficar claro. certo. Qual que é a diferença, então, entre abandono e maus tratos, né? Porque, Certo. pelo jeito que você falou aí, são duas coisas bem diferentes, né? Só que Então- muita gente confunde. Pois é, aí é que tá. Isso. Explica pra gente, então, essa Isso. diferença certinha. Bom, aí, abandono não é maus tratos, certo? Pode haver maus tratos. No mas abandono, né? No abandono, tá? Mas não é maltrato. Maus tratos. Maus tratos é uma situação mais gravosa diante da lei do que o abandono, tá? O abandono ele é tipificado, então, pela conduta consistente na omissão de cuidado. É deixar o idoso desassistido, certo? E como eu já disse, ele é punível com a pena base de 6 meses a 3 anos de reclusão. Os maus tratos é consistente na conduta de ação violenta contra o idoso, certo? É. Como, por exemplo, agressão, humilhação, privação intencional, né? E essa conduta, então, ela é punível, pena base, de 2 a 12 anos de reclusão, dependendo da gravidade dos maus tratos e do que ele resultou. E eu ainda acho que é pouco, sabia? Merecia mais. Um cara desse merecia mais. Uma pessoa, né? Não vamos falar cara, uma pessoa dessa. Max, então fala pra gente aí como que a gente consegue denunciar. Por exemplo, eu tô lá com o meu vizinho, eu percebi que ele tá passando por isso, né? Eu assisti lá, né, o vídeo do 60 Sem Filtro, identifiquei aqui algumas pessoas. E como que eu faço para ajudar? Como que eu denuncio? O que é que eu tenho que fazer? Bom, se você testemunhar ou suspeitar de situações de abandono ou maus tratos, tá? Pegue no telefone e diz que 100, que é direitos humanos, que é o telefone de direitos humanos, tá? Ele atende, o atendimento lá é 24 horas. Além disso, procure o Ministério Público ou uma delegacia de idoso, se tiver delegacia de idoso na sua cidade. Independentemente de qualquer coisa, também registre um boletim de ocorrência. Isso você pode fazer em qualquer delegacia. Tá? A dica é que a denúncia ela pode ser anônima, então você não precisa ficar preocupado, eu vou colocar meu nome lá e vou me envolver numa situação e depois, né, vai sobrar para mim. Não, você pode fazer a denúncia de forma anônima e que serão tomadas as devidas providências. Normalmente se encaminha o idoso para abrigos ou programas de proteção, caso seja necessário. O abandono e maus tratos de idoso, em conclusão, né, é uma violação de direitos humanos. É um crime, né, que a gente deve combater ele, e ele deve ser combatido por toda a sociedade. Né? Se você conhece um idoso em situação de vulnerabilidade, denuncie essa situação. Busque ajuda para esse idoso. Uma dica que fica aqui: amor e compaixão é de graça. Ofereça apoio emocional e acompanhamento se você puder. Muitos idosos abandonados, maltratados, sofrem de depressão e um profundo isolamento. Então, se você puder, faça a diferença. Isso. Nessa linha de proteção, então, Max, os idosos podem ser despejados sem alternativa de moradia? Como é que é isso? Graças a Deus, o idoso não pode ser colocado na rua sem um processo judicial, certo? No Brasil, o despejo de idosos sem garantia de moradia, certo? Digna, né? É proibido pelo artigo 40 do Estatuto do Idoso e pelo artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. Tá? Então, a legislação brasileira ela protege as pessoas com 60 anos ou mais contra remoção forçada sem abrigo adequado. Eu não posso simplesmente pegar um idoso, tirar ele da casa, despejar ele, botar ele na rua em qualquer lugar. E acabou, né? Isso. Ainda bem, graças a Deus. Isso. E quando que o despejo de um idoso é ilegal? Você pode falar um pouco pra gente? Bom, Só pra de ficar acordo bem... com o artigo 40 do Estatuto do Idoso e da Lei do Inquilinato, tá, é considerado crime, certo? Você despejar um idoso, primeiro, como eu disse, se o idoso não tiver para onde ir, certo? Ele não tem casa de familiares para onde ir, não tem abrigo, ou não tem nenhum auxílio do poder público.
Tá? Você não pode despejar o idoso se não houver aviso prévio ou decisão judicial que garanta a ele uma alternativa de moradia habitacional. O idoso também não pode ser realizado se a remoção implicar contra ou colocar a vida do idoso em risco. Exemplo, você não pode despejar o idoso em dia de chuva. Você não pode despejar o idoso no frio extremo. Fora do horário ou sem condições de saúde. Um idoso que está com um problema sério de saúde, você vai lá e despeja ele. Certo? Não pode. Fala pra gente então o que a lei exige para um despejo ilegal. No caso aí, o dono, né, do imóvel vai respeitar todas as diretrizes certinho. Isso. Então tem como você falar. A primeira coisa para que o idoso seja despejado, como eu já disse, tem que ter uma alternativa habitacional para ele. Certo. Antes da remoção. Coisa, tá? Certo. Ele tem que ter uma casa de parente que ele possa ir. Tem aqueles programas de aluguel social, né? Então, ou um abrigo público, isso. Ele tem que ter um lugar para ele ir, tem que ter uma garantia habitacional para ele, certo? Além disso, o idoso só pode ser despejado por ação judicial, certo? Mesmo em caso de inadimplência. Ele não está pagando aluguel. Né? Eu vou lá, existe uma situação de esqueci o nome agora, uma ação em que a pessoa ela pode agir, certo? E despejar ele livremente, existe, né, essa possibilidade, mas no caso de idoso não pode. Mesmo que ele esteja inadimplente, você não pode expulsar ele. O idoso ele só pode ser expulso, ele só pode ser despejado mediante uma ordem judicial. Só o juiz pode tirar o idoso da sua moradia, certo? Além disso, para que ele possa ser despejado, exige-se uma avaliação social. Ou seja, o juiz ele vai fazer uma avaliação para analisar as condições do idoso, a fim de que ele possa autorizar ou não o despejo. E se eu tiver ali, por exemplo, eu moro ali numa vila de apartamento e eu estou vendo que tem um idoso ali sendo despejado e não está sendo respeitado nada disso. O que eu faço nesse caso? A primeira coisa que tem que fazer é buscar a defensoria pública, um advogado, tá? Para suspender eventual ordem judicial que determine esse despejo. Certo? Segundo, denunciar a situação para o Ministério Público, certo? E também através do Disque 100 Direitos Humanos. Certo? Além disso, mas isso aí, até que sai uma ordem, né, botando, colocando, né, o idoso na sua moradia, isso tudo demora, né? O Estado ele demora, né, a agir. Né? Então, procurar assistência social do município, né, porque eles podem colocar o idoso em algum abrigo emergencial. Certo. E acionar, caso exista no município, os programas sociais, como o caso do aluguel social, em que ele vão conseguir colocar ele em algum local. Bom, é bom citar aqui um caso real, tá? Em 2003, uma idosa de 72 anos em São Paulo, ela teve o despejo suspenso, né? Após a Defensoria Pública comprovar perante o juízo que ela não tinha nem renda para alugar uma outra casa e nem familiares para onde ela pudesse ir. Max, então quais as consequências para quem despeja um idoso ilegalmente? Então, são várias. Primeiro, uma multa civil. Tá? Um pagamento, normalmente, que envolve um pagamento de indenização por danos morais. Além disso, pode-se sofrer uma ação penal por crime, especialmente de abandono, pelo despejo ilegal. Né? De acordo com o artigo 133 do Código Penal, 6 meses a 3 anos de prisão. Depois, responsabilização do locador. Tá? A dica importante é que o idoso ele não pode, já falei isso, repito, tá? Essa dica. O idoso ele não pode ser despejado sem assistência jurídica. Tá? A Defensoria Pública, lembro, ela atua de graça nesses casos. Eu estou vendo aqui, você já falou um pouco aí da prioridade do idoso dos processos judiciais. Né? Isso. Então, os filhos são obrigados a pagar pensão para os pais idosos, que inclusive é o título da nossa thumbnail aí, né? Acredito que muita gente veio aqui assistir esse vídeo por causa disso. Então,
Os filhos são ou não são obrigados a pagar a pensão para os pais idosos? Então, se você olhar lá na nossa thumbnail, né? Tá lá, né, a silhueta lá de um rapaz extremamente triste, com dinheiro voando, os pais morrendo de alegria, não é isso? E o cara pálido, preto e branco. O cara tá mufino. É assim, no Brasil, né, o idoso que não tiver condições financeiras, certo? O filho é obrigado a pagar alimentos. Está no artigo 12 do Estatuto do Idoso e no Código Civil. Então, a resposta para essa pergunta é positiva, sim. Os filhos são obrigados a pagar pensão alimentícia se ficar comprovado que os seus pais não tenham condição financeira, se estão passando por uma situação de penúria. Ok? Isso, inclusive, não é só no Brasil, tá? Alguns países, como a França, por exemplo, é a mesma coisa. Os filhos são obrigados a prestar alimentos aos pais quando os pais não tiverem condições de se manter. Certo, então, a resposta do rapaz pálido lá, também, né, vai ter que pagar mesmo, né? Sim. É bem aquilo lá. Lógico que os pais não vão estar felizes daquele jeito, mas né, a gente vê isso bem chamativo aí. Eu acho até que é uma obrigação do filho, né? Obrigação. Uma vez que o pai se desdobrou, passou a vida inteira ali para tentar criar, né? Para tentar dar uma vida digna para o filho. Nada mais E na velhice, se ele não tiver condições, né? Principalmente se ele não tiver condições, nada mais justo, né? Que os filhos suportem com uma parte que auxilia na sobrevivência dos pais. Nada mais justo. Aproveitando isso, vamos falar um pouquinho de coisa mais animada, né? Tirar um pouco dessa visão aí do cara pálido. Então, Max, os idosos, eles têm direito a desconto em atividades culturais? Aí nós estamos falando já da questão boa. Isso. Tem ou não tem? De acordo com o artigo 23 do Estatuto do Idoso, né? O idoso tem direito, sim, em muitos cinemas, teatros e museus, inclusive, oferecem desconto e gratuidade para os idosos. É uma questão só do idoso, como eu venho falando durante todo esse episódio, que ele faça valer o seu direito. Da mesma forma que você tem carteira de estudante, você tem uma carteira do idoso, que você pode solicitar ela, ali no Gov.br, inclusive, você consegue solicitar ela. Você pode solicitar a carteira de idoso e requerer essa gratuidade. Vou aproveitar também, né, fazer uma pergunta aqui também de um inscrito nosso. Idoso tem direito à isenção de imposto de renda? Bom, eu quero lembrar que nós temos aí se você verificar aí acima aí, ó, nós temos um card, certo? E ele em um episódio anterior que a gente fala muito sobre esse assunto, né? A gente chama um especialista e ele trata bastante desses assuntos sobre a questão de isenção para os idosos. Mostra aí onde está o card, Max. Aqui, ó. Aqui. Pronto, tá bom assim? Tá. O card está aí em cima, pessoal. O card está aí. Então, volte a alguns episódios aí e verifique, tá lá, né? Certo. Mas sim, o idoso tem sim, em alguns casos, isenção de imposto de renda, como é o caso de aposentadoria por doença grave, né? Mal de Parkinson, câncer, né? Então, a Lei 7.713 de 1988, ela prevê isenção para os idosos. E quer saber mais, como eu disse, dê uma olhada aí no card. Beleza. Aproveitando, e o idoso, eles podem trabalhar após a aposentadoria ou então ele aposentou, ele não pode mais trabalhar? Se ele for lá, o pessoal vai represar ele, vai querer que ele trabalhe. O idoso, ele pode sim trabalhar após a sua aposentadoria, certo? Salvo, exceto em alguns casos de aposentadoria por invalidez, que aí existem restrições à possibilidade de ele voltar a trabalhar. Uma vez que, como ele se aposentou por invalidez, fica um contrassenso ele posteriormente voltar a trabalhar se ele não tinha, se ele foi aposentado justamente porque não tinha condições de trabalhar. Inclusive, se porventura ele for aposentado por invalidez e depois for verificado que ele tem condições de retornar ao trabalho, muitas vezes ocorre a reversão dessa aposentadoria. Aí é um problema. Ok? Mas, em princípio, o idoso, depois que ele se aposenta, ele pode sim, ele pode trabalhar.
E os programas habitacionais, né? Os idosos têm algum tipo de prioridade? Sim, os idosos, eles são, o governo, né, ele prioriza os idosos em programas como Minha Casa, Minha Vida, inclusive o artigo 37 do Estatuto do Idoso prevê essa priorização em programas habitacionais para o idoso. Beleza, ainda falando ainda desse direito, os idosos têm direito a acompanhante em hospitais? Isso é uma dúvida, né, que o pessoal tem bastante. Uma vez que já é idoso, não precisa de acompanhante, né? E aí, como é que... O Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741 de 2003, e a Lei 8.080 de 1990, né, que é a lei do SUS, ela permite o acompanhamento de idosos. É um direito do idoso, quando internado pelo SUS, que ele tenha o acompanhamento de uma pessoa. Ele tem direito a um acompanhamento, a um acompanhante. Acompanhante, certo. Isso. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta um pouco polêmica para você. Né? No caso de internações, né, dos idosos, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você, de repente, pode ser a pergunta de alguém aí também, né? Os idosos, eles podem ser internados à força em asilos? O que você acha da pergunta? O idoso, ele pode ser internado à força em asilo, tá? Pode? Pode. Em filme dos Estados Unidos, esse americano que está aí. No Brasil... Desse filme de brincadeirinha. Isso. No Brasil não pode não, viu? Não, o artigo 48 do Estatuto do Idoso, ele não permite a internação do idoso à força. Tá? A internação em instituições de longa permanência só pode ocorrer com o consentimento do idoso ou por decisão judicial. Não se interna idoso sem o consentimento do idoso. E na ausência, na impossibilidade do idoso dar este consentimento, só mediante uma decisão judicial. Ok? Não se interna idoso simplesmente como se faz em filmes que a gente às vezes assiste, né? Fica a dica. Ok. E desconto em plano de saúde, Max? O idoso tem direito? Porque o que a gente ouve falar é o seguinte: quanto mais velho você fica, mais caro é a parcela do plano de saúde. E aí eu te pergunto, né, no caso o idoso, ele vai ter ou não desconto em plano de saúde? A questão do plano de saúde no Brasil é uma questão bastante sensível para o idoso, né? Porque todo idoso que queira ter uma vida um pouco mais confortável, um final de vida mais confortável e com mais segurança, né, ele precisa ter um plano de saúde. E a gente sabe que os planos de saúde para o idoso no Brasil, os valores, eles são, assim, bem pesados, né? Mas o fato é que, assim, os planos de saúde, eles não têm a obrigação de dar desconto para idosos, ok? Agora, por outro lado, de acordo com a Lei 9.656 de 1998, eles também, os planos de saúde, eles não podem negar a contratação de idosos, com os idosos, ok? E também, eles não podem reajustar de forma abusiva os planos de saúde só por ser idoso. Entendi. Ok? Bem, beleza. Então fica a dica aí também, tá? Não pode abusar não. Né? Tem uma pergunta aqui, né? Também no escrito, que aí é um pouco diferente do assunto que a gente está falando, mas o que é a curatela de idoso? Então, a curatela de idoso é um processo judicial que designa um curador. O curador é um tutor responsável para administrar a vida civil do idoso, né? Para administrar os bens e direitos de uma pessoa que não tem capacidade para decidir por si mesma. Certo? Como o caso de idosos com demência, certo? Alzheimer, Parkinson, ou qualquer outra incapacidade que afete a autonomia dele. Né? Era justamente isso que eu ia te perguntar. E quando é que o idoso precisa do curatela? No caso de curatela. Então, ele precisa, ele precisa de curatela quando ele tem alguma, por exemplo, doença degenerativa. Aliás, ele precisa de curatela sempre que ele tiver qualquer uma incapacidade que afete a autonomia dele. Certo. No caso, como por exemplo, doenças degenerativas. Alzheimer, demência senil, que comprometam a lucidez dele, certo? Ou então alguma incapacidade do idoso de gerir as suas finanças
né, ou de gerir a sua saúde, ou de assinar documentos sozinhos, entendeu? Alguma situação em que ele está vulnerável a golpes ou a exploração financeira, certo? Ou seja, qualquer situação em que o idoso, para tomar alguma decisão, certo? Ele precisa de alguém que o auxilie, certo? Por exemplo, um avô com Alzheimer avançado que assina documentos sem entender o teor desse documento, né? O conteúdo desse documento. É uma pessoa que precisa ter alguém que o auxilie. Complicado. Precisa ter um curador, certo? Certo. E aí, filho, irmão, amigo, na verdade, quem que pode ser esse curador? Bom, em princípio pode ser curador quem o juiz designar. Tá? Normalmente o que o juiz faz? Ele dá preferência a familiares próximos. Tá? Filhos, cônjuge, irmãos, certo? Dentro da prioridade legal. Ele pode nomear também terceiros de confiança, que são advogados, amigos, né? Ou alguma instituição, né? na falta de familiares que estejam aptos a assumir a curadoria, certo? E se não tiver ninguém para assumir, nenhum familiar, Sim, tem mais ninguém. não tem ninguém, normalmente o juiz vai nomear alguém do Ministério Público ou alguém da Defensoria Pública, certo? O que é importante, tá? É a dica. Né? O que é importante. O curador, ele não pode usar os bens do idoso para benefício próprio, certo? Se ele fizer isso, ele está cometendo um crime de apropriação indébita prevista no artigo 168 do Código Penal. Aproveite do Isso. E como é que pede essa curatela? Então, a curatela se pede através de uma ação judicial na vara de família ou na vara de idoso, caso a sua cidade tenha essa vara de idoso. Então, certo? no caso, para o seu curador, tem que ser um juiz dizer que eu sou curador, né? Curador, meu filho vai ser meu filho, não existe. Não. Curador que vai determinar o juiz, certo? Tá. Existem preferências, como a gente disse. Né? Mas quem define... Quem define é o juiz, está dentro do processo judicial, certo? Nesse processo judicial tem que ser juntadas provas, que são os laudos médicos, testemunhas, que provem a incapacidade do idoso, certo? Além disso, caso seja por questões de saúde, né? Tem que se passar por uma perícia médica para testar essa condição, certo? E o idoso, certo? Caso tenha condições, certo? Se ele tiver autonomia para falar, certo? Ele sempre será ouvido pelo juiz em audiência. Não é simplesmente... Eu vejo muita gente achar assim, não... Às vezes tem gente que pressiona os seus pais, fala assim, olha, eu vou entrar porque você não tem mais condições, né? Vou interditar. Isso. Eu já ouvi falar isso. Tá? Isso é balela. Isso é conversinha. Isso é pressão besta, tá? Muitos idosos até ficam assim, até com medo, né? Com medo, né? Mas isso é besteira, tá? Só vai ocorrer isso, né? Só vai ocorrer a curatela, o juiz nomear um curador, se realmente ficar testado a incapacidade, né, do idoso, e ainda assim, se o idoso tiver condições de falar, o idoso ele vai ser ouvido pelo juiz. Além disso, o curador ele é obrigado, tá, a prestar contas periodicamente ao juiz. Então não é bem assim, né? O curador, eu vou e faço o que eu quero. Agora eu comando. Não. Então, no caso aí, você está me dizendo então que o curador ele tem algumas coisas que ele tem que fazer. Isso. Então, você pode dizer para a gente quais são os deveres então do curador? O curador ele tem que cuidar dos bens do idoso, das contas, dos bens imóveis, das pensões, certo? Sem desviar qualquer recurso para si, certo? Ele tem que garantir o tratamento médico e a qualidade de vida do idoso. Ele tem que periodicamente prestar contas para o juiz, certo? E outra coisa importante, na medida do possível, ele sempre tem que respeitar a vontade do idoso. Beleza. Só aproveitando, existe alguma diferença entre curatela e tutela? Porque então, as palavras, apesar de serem parecidas, né? Como é que funciona isso? É assim, muita gente confunde isso, né? Curatela são para pessoas que estão incapazes, certo? Por questões de idade ou doença, certo? São pessoas que em algum momento já tiveram plena autonomia e que deixaram de ter. Tá. Certo? Curatela. Essa é a curatela. Tá. A tutela, ela é feita para pessoas
incapazes Tá. da vida civil. Normalmente menores. Entendi. Normalmente menores, ou então órfãos, ou pessoas que não têm responsáveis, certo? Então eu posso dizer, aqui estou falando como leigo, tá? Certo. Então eu posso dizer que um idoso com curatela, ele perde todos os direitos? Não. Ele não perde todos os direitos. Aham. Ele mantém o direito de votar, ele mantém o direito de casar, certo? Normalmente todos os direitos individuais previstos na Constituição ele mantém o direito de se casar, direito de ter uma religião, entendeu? Então a única coisa que ele não pode fazer é firmar contrato, vender bens, certo? Sem o curador. Entendi. No caso, o curador tem que estar Isso, acompanhando. isso. E, no caso, a pessoa já tem ali uma curatela, isso vai até o fim da vida ou pode ser revertido em algum momento? Não, a curatela ela pode ser revertida a qualquer momento. Ah. Mas da mesma forma que ela é fixada pelo juiz, certo? Para que ela possa ser revogada, também precisa de um processo judicial que a revogue. E normalmente essa situação de revogação se dá, por exemplo, quando o idoso que estava doente, precisava de um curador em determinado momento, em determinado período, ele sarou, ele se curou. Então, após o tratamento médico, ele ficou bom e aí ele tem condição de retomar a sua vida civil. Tá bom. Agora fazendo papel de advogado do diabo aqui, né? E se o curador for desonesto? Bom, se o curador for desonesto, tá? Denuncie para o Ministério Público. Né? Certo. O juiz ele pode remover o curador, como foi dito. A curatela não é eterna. Né? Então você denuncia para o Ministério Público. Aí vão O averiguar. juiz vai averiguar, vai remover aquela curatela, se for verificado que realmente, por exemplo, está sendo destinados os bens para fins impróprios. Certo. Então ele vai revogar essa curatela e vai aplicar multa e penas criminais, Entendi. conforme o que for constatado durante as provas que vierem para os autos judiciais. Beleza. Tem um caso real de 2024 que se deu no Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele revogou a curatela de uma filha, após ser provado que ela usou o dinheiro da mãe. Para quê? Ela comprou um carro para ela. Carro próprio, um carro próprio, botou o nome dela e tudo mais, com o dinheiro da mãe, certo? Ela foi condenada a devolver o valor mais uma indenização. Entendeu? É isso. Então, Max, basicamente, né, eu acho que a gente respondeu aqui bastante perguntas aí, né? Sanamos aí algumas dúvidas, espero que a sua dúvida aconteceu aqui no meio da gente conversa. Caso ela não ocorreu, nada impede você deixar o comentário aí pra gente, certo? Quero agradecer muito a sua participação aqui, né, de pesquisar, de trazer pra gente. E as suas considerações finais aí também com o pessoal. Bom, gente, hoje nós desvendamos, hoje nós desvendamos os direitos, né, de que todo idoso precisa conhecer. Desde benefícios como o BPC, até a proteção contra abusos e o direito à moradia digna. Lembrando sempre, tá? Nenhum idoso pode ser despejado sem alternativa habitacional. Isso é crime. A curatela judicial, ela protege idosos com doenças degenerativas, mas exige muita responsabilidade do curador. Denúncias de abandono ou maus tratos devem ser feitos no Disque 100 ou no Ministério Público. E tem uma coisa que hoje fica claro, é que envelhecer com dignidade não é um favor, é um direito. Se você é idoso, cuidador ou familiar, não deixe passar nada em branco. Exija o que é seu. Busque ajuda e, se precisar, recorra à justiça. Nunca, nunca é tarde para lutar por respeito e qualidade de vida. Agradeço, você aí que nos ouviu até agora e não posso deixar, nesta hora final, de pedir para você que deixe o seu like, que se o assunto do episódio de hoje foi interessante para você, te ajudou de alguma forma, como eu sempre digo, senta o dedo no like, deixe os seus comentários, compartilhe com os amigos, para que assim você
nós possamos estar cada dia mais produzindo novos conteúdos para você e você estará nos ajudando. Muito obrigado. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Como meu amigo Max falou, né? Deixa seu like, curta, compartilhe o vídeo. Tranquilo? Max, mais uma vez, obrigado aí. Tranquilo? Quinta-feira tem mais. Convidado especial. Não vamos falar o nome aqui para deixar no suspense, né? Isso. Então, até quinta-feira que vem. Até mais, pessoal. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life.